Fala galera, começando aqui hoje a correção do vestibular da Universidade Estadual de Goiás, a UEG 2022/1. Vamos lá dar uma olhada. Então beleza galera, mas antes da gente começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Então beleza galera, aqui a gente está com as primeiras questões do vestibular da UEG do ano de 2022/1. Lembrando que, pelo menos na parte da matemática, galera, questões aqui, já desde as primeiras, que vão caber recurso, ou quando sair o gabarito oficial, lembrando que aqui eu estou gravando 1 ou 2 dias depois do final de semana da aplicação, então aqui eu não tenho gabarito, eu mesmo que estou fazendo a solução, mas questões aqui que vão caber recurso ou que serão anuladas, e a gente vai ver o porquê aqui juntos. Vamos lá. Então aqui a gente já começa com a questão de número 14, que traz o seguinte, perdão. Ela fala assim, Pedro, desejando tornar-se artista, fez o desenho a seguir e denominou de Bule da Vovó. O desenho é formado por um hexágono regular de lado 5 centímetros, um retângulo de dimensões 3 e 6 centímetros, cuja metade está sobreposta ao hexágono, um triângulo cujos catetos são 2 e 3 centímetros e um semicírculo onde o raio é 2 centímetros. A área total do desenho, considerando, e aí aqui deu duas informações para a gente utilizar, né? Ele falou que raiz de 3 é igual a 1,73 e o π 3,14. Então ele quer a área total dessa nossa figura. Para facilitar a nossa visualização, eu aumentei aqui a nossa figura, mas a primeira coisa que ele nos colocou, que o retângulo, a metade dele, então aqui eu estou partindo na metade exatamente, a metade dele está sobreposta ao hexágono. Então quer dizer que essa parte que eu deixei em destaque aqui, de vermelho, não vai fazer parte da nossa área, porque ela está sobreposta. Eu estaria pegando aquela área ali 2 vezes, ok? Então, na ordem que ele nos deu no exercício, vamos pegar ali e calcular cada uma das áreas de forma bem tranquila. Ele falou que o nosso hexágono é regular de lado 5 centímetros. Se o hexágono é regular, quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Figuras regulares, todos os lados são iguais. E ele falou que esses lados são de 5 centímetros. Então, beleza. Como é que eu faço a área de um hexágono regular? Um hexágono regular eu tenho que recordar que ele pode ser dividido em 6 triângulos. E esses triângulos são equiláteros. Então, a área de um triângulo equilátero, a gente tem que recordar que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. Se são 6 triângulos, eu vou multiplicar por 6. Onde esse L, é claro, vai ser o nosso lado. Então, beleza. Vamos calcular aqui. Eu posso fazer aqui uma simplificação, né? 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Então, vou ficar com 3, que multiplica o lado, que é 5, ao quadrado, raiz de 3, tudo dividido por 2. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3 é 75. Raiz de 3, ele nos deu um valor. Vamos olhar lá de novo. Ele quer que usa 1,73. Então, 1,73, fazendo essa multiplicação, tudo dividido por 2. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já fiz essa multiplicação e dividi. A gente vai encontrar 64,875 centímetros quadrados. Beleza. Então, essa é a área do hexágono. Vamos calculando as áreas aqui de acordo com as informações que ele nos trouxe. Olha lá, o próximo ele falou que ele tem um retângulo de dimensões 3 e 6 centímetros. Então, o nosso retângulo, mas é claro que eu vou pegar a área dele só da metade, né? A área de um triângulo, base vezes altura. Um lado é 3, o outro é 6, né? Olhando lá de novo, 3 e 6 centímetros, beleza. Então, 3 vezes 6, base vezes altura, já que eu quero só a metade da área, porque aquela metade em destaque de vermelho não nos interessa, vou dividir por 2. 18 dividido por 2, 9 centímetros quadrados. É a área da metade do retângulo, ok? Seguindo, ele falou que a gente tem um triângulo onde os catetos
são iguais a 2 e 3 centímetros. O único triângulo, meu pessoal, que tem cateto é o triângulo retângulo. Então, um cateto é 2 e o outro é 3. Né? O único triângulo que tem essa denominação de lados de cateto é o triângulo retângulo. Independente de qual ordem eu escreveria aqui, a gente teria um sendo a base e o outro a altura. E uma das formas mais clássicas de calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a ordem não ia importar porque os valores iam estar multiplicando, ok? Então, aqui a gente pode fazer uma simplificação, 2 por 2. Então, a área do triângulo é de 3 centímetros quadrados. E, por fim, agora a gente vai ter a área do semicírculo, onde o raio dele é 2 centímetros. Então tá. A área de um círculo completo, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Como é um semicírculo, é a metade. Então, eu vou dividir por 2. Π, o exercício pediu para usar 3,14. O raio é 2 ao quadrado, dividido por 2. Só que isso daqui vai ficar, ou pode simplificar ou dividir, né? Porque 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 fica sendo 2. Então, é 3,14 vezes 2, que é 6,28 centímetros quadrados. Então, a gente fez a área de cada uma das partes que nos interessam. E aqui está o grande problema do exercício. Por quê? Ao somar essas 4 áreas que estão em destaque, 64,875 mais 9 mais 3 mais 6,28, a gente vai encontrar como resultado, vou colocar aqui nesse cantinho, ao fazer essa soma, a gente encontra como resultado a área total sendo 83,155 centímetros quadrados. 83,155. Vou até colocar esse resultado aqui para a gente discutir. 83,155 centímetros quadrados. Aqui está o grande problema, porque se a gente olhar para os nossos itens, o item A é 82,03, o item B é 85. Então, mesmo sendo uma aproximação, por mais que no enunciado não fale aproximadamente, não é? Mas o π sendo 3,14 é uma aproximação. A raiz de 3 sendo 1,73 é uma aproximação. Então, é claro que essa área nossa seria aproximada. Mesmo assim, aqui está uma aproximação muito grotesca, tá? Entre 82,03 e 85,03, ele está mais próximo de 82. Então, se fosse ali o mais próximo entre eles, a menor diferença, a gente marcaria o item A como gabarito. Só que mesmo assim, a diferença entre 82,03 e 83,155 está muito distante. Não é jamais uma aproximação aceitável. Então, na minha humilde opinião, caberia um recurso nessa questão porque é uma aproximação super grotesca e o enunciado não deixa claro para a gente que ele quer também um valor aproximado. Então, ao meu ver, o gabarito mais próximo seria o item A da nossa área carregada, porém, calculada, aliás, né? Porém, essa aqui seria uma questão para provavelmente ser anulada, porque aqui está uma aproximação muito grotesca, beleza? Mas vamos seguindo lá, deixa isso para a banca julgar. A número 15 falou o seguinte para a gente. O corpo humano necessita de pelo menos 7 horas de sono por dia. Vamos colocar isso aqui em destaque. 7 horas de sono por dia. Se uma pessoa dormiu às 22 horas e acordou depois de 345 minutos, então ela dormiu e aí ele quer informações sobre esse tempo de sono. Aqui, pessoal, a gente poderia pegar dois caminhos. Ou pegar o 345, que está em minutos, e passar para horas, né, fazendo essa divisão por 60. Só que aqui a gente teria um número decimal, que daria 5,75 horas. Posso fazer o cálculo por esse caminho sem problema nenhum. O resto do raciocínio seria exatamente o mesmo. Mas, geralmente, o pessoal corre da parte decimal. Então, eu não vou adotar esse caminho, tá? Eu não vou passar os minutos para as horas. Eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aquelas 7 horas e passar para minutos. Cada hora tem 60 minutos, 7 vezes 60. 7 vezes 6 é 42.
com o zero, 420 minutos. Pelo menos a gente vai estar trabalhando com números inteiros. Geralmente é o caminho que o pessoal acha mais fácil, ok? Então aqui eu vou montar a seguinte proporção. Os 420 minutos, que são as 7 horas que ele dormiu, é o meu total. Só que esse total, aí eu tenho que julgar os itens. Nota que ele não está trabalhando com porcentagens, ele está trabalhando com frações em todos os resultados. Então, ao invés de falar que as 7 horas de sono por dia, que é o ideal, seria 100%, eu vou colocar isso como a ideia de 1 inteiro. E o que ele dormiu, que foram as 345 horas, representa o quê? Um x, um valor desconhecido. Vamos multiplicar cruzado. Então a gente vai ter ali que 420x é igual a 345. Então o nosso x é 345 dividido por 420. Ok. E aqui a gente pode fazer simplificações, né? A gente pode simplificar primeiro por 5. O próximo valor a gente vai ver que dá para simplificar por 3. Aqui, para a gente ganhar tempo, já que ele simplifica por 5 e por 3, eu vou simplificar por 15, direto. Tá? Simplificando por 15, eu vou ter 23 sobre 28. É a forma mais simplificada dessa fração, né? É irredutível, porque 23 é um número primo. Se a gente olhar para os gabaritos, eu não tenho nenhum valor próximo a isso. Então, eu vou dividir. Dividindo 23 por 28, a gente tem aproximadamente 0,82. Então, fazendo essa divisão aí, para quem não conhecia, né, o símbolo de aproximadamente é igual com um tio em cima. Então, 0,82 é o que ele teve de sono. Agora vamos julgar os itens. Olha lá comigo. O item A, ele falou 2/3 do valor necessário. Então, 2/3, que quantidade seria essa? Não sei. 1/7 do valor necessário, menos do que 4/5, menos do que 2/5, mais do que 4/5. Então tá bom. Um dos valores aqui interessantes para a gente trabalhar, já para querer eliminar outros itens, seria esse 4/5, por exemplo, que apareceu aqui nesses dois. Tá? Por quê? Se eu pego 4/5 e acho uma fração equivalente, multiplicando todo mundo por 2, eu tenho 8/10. 8/10 eu sei que é 0,8. Então já dá uma comparação legal com esse 0,82. Tá bom? Então aqui seria uma dica para a gente não ter que pegar cada uma das frações e dividir e transformar em número decimal, para a gente ganhar tempo. Então vamos julgar só esses dois itens aqui. Menos do que 0,8 do necessário, o nosso resultado é mais, né? Então o item C estaria descartado. E o item E ele fala justamente isso, né? Ele dormiu mais do que 0,8 do valor necessário. Um pouco mais, né? Porque ele dormiu 0,82. Então o nosso gabarito aqui seria a letra E. É de eu consigo, eu estou aprovado, eu dei conta. Beleza? Questãozinha aqui tranquila, né? E a questão de número 16 também cabe aqui discussões extremas. Vamos falar sobre ela. Acompanha lá comigo. Considerando que a montadora de veículos Carros do Bem estava com a produção em uma progressão aritmética, em uma PA, crescente no... Aí aqui é onde vai estar o problema do exercício já de cara. No primeiro semestre de 2021. Se ela produziu em janeiro 15 mil carros e em julho 75 mil carros, então você está falando que, ele está afirmando que no primeiro semestre ele cresce de acordo com a PA. Ele não falou nada do segundo semestre. E semestre, 6 meses, ou seja, vai de janeiro a junho, mês 6. Julho, que ele trouxe informação para a gente, não pertence ao primeiro semestre. Eu não posso afirmar nada dele, se ele continua dentro da PA ou não. Se ele é uma PA crescente ainda ou não. Então aqui já caberia o recurso da questão, de novo, na humilde opinião desse professor que vos fala. Mas seguindo ali. O comando, né? Significa que em maio a produção foi de... Então eu quero a produção em maio. Então, ok. Então o primeiro problema da questão já está no enunciado em relação ao mês de julho. Mas vamos por enquanto ignorar isso daí. Vamos pensar que em janeiro ele está
produzindo 15 mil carros. E aí a gente vem ali, fevereiro, março, abril, maio, junho, e em julho ele produziu 75 mil carros. Se ele está falando de um APA, claramente o primeiro mês é o A1, que é janeiro, e julho, que é o mês 7, seria o nosso A7. Ok? Então aqui eu quero achar em relação ao mês de maio. Então esse mês aqui é a informação que a gente precisa. Vamos trabalhar aqui a ideia de PA. Né? A gente tem o valor do A7, isso é igual a A1 que multiplica N menos 1 vezes a razão. O meu A7 é 75 mil, o A1, que é o primeiro mês, janeiro, 15 mil, o nosso N que foi utilizado é 7 menos 1, a razão nós queremos para encontrar todos os outros meses. Então aqui a gente vai ter 75, que vai multiplicar, perdão, né, que é A1 mais N menos 1, então esse valor mais. Então, esse 15 mil, por enquanto vamos deixar ele aqui. Já escrevi ali, né, 15 mil mais 6R. 15 mil que está somando, vou passar subtraindo. Então, 75 menos 15, eu vou ter 60 mil. Então, 6R é igual a 60 mil. E aí a gente vai ter o seguinte, o nosso R, 60 mil dividido por 6, claramente 10 mil. Então, a cada mês vai aumentar 10 mil carros na produção. Então, beleza. Aí agora aqui o outro problema do exercício. Olha lá comigo. Se em janeiro foi 15 mil, em fevereiro 25 mil, no próximo 35 mil, 45, 55 mil, 65 mil e, como a gente sabe, em julho, que não faz parte do primeiro semestre, 75 mil. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que nós olhamos no gabarito. A gente não tem nenhum sendo marcado 55 mil. A gente tem 65, 63, 60, 51 e 45. E como são valores exatos, valores redondos, aqui não caberia de forma alguma a gente querer aproximar, né? Seria o mais próximo de 55, que seria quem? Mais próximo de 55 seria 51. Só que aqui nem cabe essa aproximação, porque a gente não está falando de valores aproximados. A produção está exatamente redonda, de 15 mil, sobe de 10 em 10 até 75. Então aqui eu nem marcaria nenhum item como gabarito, tá? Aqui eu ouso dizer que é uma questão que será anulada, porque não chega próximo a nenhum dos gabaritos. Beleza? Então, galera, aqui para o nosso vídeo não ficar tão extenso assim, eu vou fazer essas 3 primeiras questões. Acompanhe a correção das demais. Lembrando que eu estou fazendo o gabarito aqui próximo aos dias da prova. Na verdade, eu estou gravando aqui na segunda-feira, logo após a prova, então um dia depois. Então, é claro que quando o gabarito sair, aí a gente pode discutir de formas diferentes essas questões aí. Mas, ao meu ver, essas 3 primeiras questões aí já começaram de uma forma um pouco desorganizada. Então, vejo vocês na nossa próxima aula, próximo vídeo e uma próxima questão. Até lá!